porque eu queria tornar visível, né, tornar visíveis alguns aspectos do texto que eu acho que são interessantes de analisar. Eu estou fazendo uma segmentação em enunciados e utilizando para caracterizar os enunciados a presença de um verbo flexionado. Uma das coisas que eu acho importante marcar é o seguinte: quando você estrutura assim um enunciado em cada linha, o começo de cada enunciado costuma ser o que um especialista em psicologia da linguagem chamado Broncar chama de organizador textual. Os organizadores textuais são elementos centrais na coesão do texto. E são eles também que estão relacionados com a pontuação. Cada enunciado costuma começar, especialmente nas narrativas, costuma começar com um organizador textual que articula esse enunciado com tudo o que aconteceu antes. Não só do ponto de vista da ligação com a frase, com o enunciado imediatamente anterior, mas também com o conjunto do texto. E uma das coisas que aparece quando você monta esse tipo de organização para analisar um texto é a qualidade dos organizadores textuais utilizados. Por exemplo, eu marquei com rosa os organizadores textuais desse texto aqui. Ó. Dá para observar que, com exceção desse quando, ali em cima, tudo mais é ir. Aqui, com essa organização, aparecem todos os organizadores textuais e é possível também marcar a ausência de substituição, que é um traço muito forte desses textos. Olha, ela, ele, dela, ela. Ó, nesse aqui, ela. Aqui vocês só estão vendo porque é o que eles estão usando. Talvez se eles fossem um pouquinho menos escolarizados, eles usariam aí, daí, aí. Agora, o que é que entra no lugar? O que a gente tem para oferecer para esses meninos para pôr no lugar? Que é um recurso que, aquilo que você observou, o texto está liso, né? Porque falta isso, falta elementos que vão dando o ritmo, o movimento ao texto. Esse quando aí é que é o organizador textual. Na verdade, eu bobeei quando não marquei com rosa. Devia estar aqui, ó. E esse aí sobra, né? Ela jantou na casa da mãe. Qual seria o organizador textual que entraria aqui? Exatamente, vírgula. É muito interessante porque, quando você foca nessa questão dos organizadores textuais, eles são casados com a pontuação. Você tira um organizador textual, põe pontuação, ou tira pontuação, põe organizador textual, ou põe pontuação e articula os dois elementos com dois enunciados com o organizador textual. Esse texto do Leandro está na segunda versão. Portanto, você já tinha trabalhado um pouco de pontuação com eles aqui. Repare que não é possível trabalhar, isso é uma coisa importante da gente saber. Essa ideia de que você trabalha a pontuação, trabalha os marcadores de tempo e de espaço como coisas separadas. Não dá, porque o texto é um fluxo contínuo, certo? Que você tem que partir para benefício do leitor.
E essa partição, ela é ao mesmo tempo feita com palavras e com sinais de pontuação. Você percebe como a questão da pontuação e dos organizadores textuais é uma questão muito mais da estrutura do texto do que da forma final, e a gente tem tratado sempre a pontuação como se fosse um polimento, um acabamento final do texto. Não é, é estrutural. Está claro que são muitas questões quando você trabalha um texto e elas são todas articuladas. A presença desses que tem muitos autores chamam de conectivos. Eu não gosto de chamar de conectivos, porque conectivos são as conjunções, né, basicamente. E os organizadores textuais são mais do que as conjunções. São, às vezes, locuções adverbiais completas, certo? Às vezes são enunciados, quase enunciados inteiros. Qual é o papel do professor? O professor tem que tornar determinadas questões objeto de reflexão do aluno. Isso é que é difícil. Se fosse fácil, a gente comprava feito, certo? Difícil, por quê? Não se trata de você dizer para ele, olha, você tem que, não pode pôr e. Não pode. Mas não pode pôr e, põe o quê? Em cada E, como vocês viram, a solução é outra. Aqui, esse E, por exemplo, tem que ser um enunciado inteiro para substituir. Para substituir, não, para entrar aqui para o texto fazer sentido. E não tinha cachorro lá. E não tinha cachorro lá não conta sobre o núcleo do causo. O núcleo do causo é que a dona Emília não tinha certeza se ela tinha visto uma assombração ou um cachorro mesmo. E isso não está marcado. Por isso que fica liso, certo? Por quê? Porque não está marcado, não há o suspense. Onde que está? E aqui, por exemplo, esse E, né? Esse E, na verdade, precisa um outro enunciado aqui. Quer dizer, quando chegaram lá, ficaram impressionados, foi uma surpresa, ou ficaram assustados, porque não tinha nenhum cachorro, entendeu? Cada E desse é uma demanda diferente. Para que aqueles meninos usaram E? Só para ligar um enunciado ao outro. Por quê? Porque faltam esses elementos. Agora, por exemplo, é preciso que os meninos tenham claro que quando você vai substituir esse E aqui por alguma coisa que enriqueça o texto, você tem N mais uma formas de substituir. Não existe uma forma escolar de substituir isso. Vamos agora ver como